essa parábola. Muito bem, estamos Linda essa aqui. parábola, né? Ah, sim, já é isso. A Julieta já está adiantando aqui a parábola dos vinhateiros assassinos. Essa é a Eu nossa. não Esse é o conhecia essa nosso. parábola. Esse vai ser o Eu nosso também não. mote hoje da aula. Muitos não conheciam e é legal. A gente vai conhecer. Aliás, essa é uma das ideias do curso. Vermos algumas questões que às vezes não são muito comuns para nós dentro do Evangelho dos ensinos de Jesus. E para começarmos nosso encontro aqui, que aliás vai fazer um ano daqui a pouco, em abril, 2 de abril, nós vamos fazer um ano aqui que nós estamos fazendo nossos encontros virtuais. Vamos pedir aqui para a nossa querida Sandra Rodrigues fazer a abertura, e aí nós já começamos os trabalhos aqui. Por favor, Sandra. Boa tarde para todo mundo. Vamos nos acalmando, vamos serenando a nossa mente, acalmando nossos corações e nos ligando ao nosso mentor, pedindo a ele que esteja sempre conosco, nos direcionando e nos protegendo. E junto com ele, nós vamos ao encontro de Ismael, da nossa doce Mãe Maria, do nosso Mestre Jesus e de Deus, nosso Pai. Nos ligando a toda essa espiritualidade maior, pedindo a eles que estejam conosco durante esta tarde, para que nós possamos tirar proveito de todos esses ensinamentos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Sandra Rodrigues. Deixa eu dar um oizinho aqui para a Ana Cristina, para a Aide, que agora abriu aqui a câmera, para a Sueli também, está aí. A Cibele já deu um oi, né? A Juliana já deu oi, a Regina, o Ariovaldo. Muito bom, turma. Antes de nós começarmos, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que a gente vai precisar pegar. Já pegaram a Bíblia aí, né? Estão todos com a Bíblia na mão. Marcos, capítulo 12. Deixa eu só desligar o microfone do meu amigo Luiz, porque o Luiz está conversando lá, e aí vai vazar tudo. Quem puder desligar aí todos os microfones, também eu fico feliz, a não ser que precisem fazer alguma pergunta, como sempre, tá certo, gente? Vocês estão aqui, tem que participar mesmo, não tem nenhum galho. Eu só queria falar antes de começar, que para vocês ficarem muito atentos com o podcast que eu coloquei hoje no ar, que é um podcast com a segunda parte da entrevista com o Pedro Lima Vasconcelos, que a gente está fazendo uma série de dois programas sobre o Evangelho de João. Óbvio, não dá para falar sobre tudo. Falamos na semana passada um pouco sobre qual era a motivação para quem estava lá escrevendo o Evangelho de João, as questões, as dificuldades que aquela comunidade que a gente chama de comunidade joanina estava tendo com os judeus, foram expulsos da sinagoga, tudo isso a gente colocou no programa passado. Mas neste programa de hoje, ele começa a fazer algumas revelações muito interessantes. Primeiro, sobre quem é o discípulo amado. Isso é uma história muito bacana, muitas pessoas falam, era João. Ouçam lá que vocês vão ver que não é bem assim. Fala por que João não usa a palavra milagres e sim sinais, por que ele faz aquela abertura toda poética, falando lá que a palavra virou carne, o que ele quis dizer com isso, né? E também ele faz uma revelação muito boa, professor, porque ele é tradutor também, e ele participou da tradução do Evangelho de João na Bíblia Pastoral. E ele vai falar para nós daquele diálogo que Jesus chega para Pedro, está lá no final, no capítulo 21, ele fala lá, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E aí tem uma questão na tradução que é muito bacana e que esclarece melhor esse diálogo, né? Porque aí Pedro fala assim, Jesus, eu te amo, né? Eu amo você e tal. Mas não é bem isso. Na tradução do grego direto do grego, a conversa é outra, e ele esclarece isso no programa. Então, eu acho que assim, é muito rico, e vale a pena vocês depois, se vocês tiverem um tempinho, deve ter uns 40 minutos aí de programa, para vocês verem alguma dessas revelações e verem como é gostoso essa questão de você estudar o Evangelho, mas com outros olhos assim um pouco mais profundos, você vê as coisas de um outro jeito, sair um pouco da bolha. Eu acho que isso deixa para nós até mais claro, quando nós estamos lendo o Evangelho, algumas questões. Por que foi escrito desse jeito? Quem foi que... Né? Qual era o objetivo de algumas passagens estarem lá e não estarem em outro lugar? Ou por que um evangelista preferiu ir para um lado e o outro para o outro lado? Tudo isso faz parte de um estudo um pouco mais aprofundado do Evangelho. É óbvio que quando nós estamos encarnados no centro espírita, fazendo o curso de educação evangélica, por exemplo, a proposta é outra, a proposta é um pouco assim, mais assim, o Zeus está querendo participar aqui da nossa aula, o Zeus latindo. E a ideia da educação evangélica é mais dentro da reforma interior,
perfeito? Fica mais nesse aspecto. Mas nada impede, e também nada impede que nós façamos, por exemplo, quando a gente estuda a parábola do semeador, isso não bate para nós, assim, uma necessidade de uma mudança interior? Só que a gente vê com um pouco mais de profundidade. Então, a gente não se desconecta da ideia principal do Evangelho, que é nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores. Então, a informação nunca é demais, eu acho. Só tem que ter um cuidado para saber como essa informação é dada, como essa informação é veiculada. Porque, às vezes, a gente fica muito no misticismo, fica muito na mistificação, e isso atrapalha um pouco a compreensão do Evangelho. Mas, quando você vai para um lado mais histórico, com um pouco mais de pé no chão, aí vocês veem que faz muito mais sentido. É isso. Muito bem. Então, Bíblia na mão, depois desse todo esse, como diriam os antigos, né, Luiz? O introito, depois desse introito palpitante, eu quero chegar para vocês e falar que antes de nós irmos... Você deve usar prolegômenos, como usava prolegômenos, como o nosso querido Kardec utilizou lá no Livro dos Espíritos. Então, mas o ponto aqui é o seguinte... nós vamos ver hoje uma parábola, como vocês já estavam falando, que é uma parábola diferente. Que parábola, né? Essa parábola porque é um choque mesmo. Nós estávamos todos lá num ambiente fofinho, né? Alto nível, a parábola do semeador, o grão da mostarda, grandes questões para nossa questão interior. E agora muda a ideia. Isso é bom também. Muda tudo. Muda toda a articulação. A gente vai ver que Jesus usa a parábola também para outros significados, para dar outros recados também. E isso aqui nós vamos ver aqui na parábola dos agricultores assassinos, como está aqui na Bíblia Pastoral, ou em outros lugares, como vinhateiros assassinos. Né? Mas para nós entendermos isso, nós temos que ver o contexto. Tá? Então, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, vamos dar uma olhadinha para entender por que está aqui nesse 12, por que o Marcos colocou aqui no 12. Então, se vocês olharem no 11, o que está acontecendo lá? Primeiro, Jesus chega a Jerusalém. Então, está lá domingão, domingo de Ramos, o pessoal esperando Jesus, aquela festa, né? Aí, logo depois, no dia seguinte, ele vai para o templo. E aí, o que acontece no templo, gente? É uma das poucas passagens que estão descritas, essa passagem está descrita nos 4 evangelhos. Então, para vocês verem como a questão realmente foi impactante. Ele vai lá para o templo e faz aquele escarcéu, ele está indignado com aquilo, ele está irado com aquela situação daquele, sei lá, transformar o templo na feira da madrugada, né? Vendendo tudo, de pombo a cabrito, fazendo cambistas lá, trocando moeda, porque o templo, vocês se lembram, o templo tem um dinheiro próprio. Então, para você fazer qualquer tipo de ação no templo, você tem que converter, tem que pegar o seu dinheiro e ir lá num cambista, pagar um ágio, que devia ser um negócio absurdo, para poder comprar lá ou fazer uma oferta, um oferecimento qualquer. Então, Jesus vai e fica bravo, fica indignado, e aí vocês podem perguntar assim, mas Antônio, como assim? O Jesus pode ficar indignado, Jesus pode ficar bravo, isso está certo, Jesus não é um ser de luz, não é uma pessoa fofinha, que não briga, não fica nervoso, não fica bravo, não. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe essa mitologia também, não só em torno de Jesus, mas em torno de nós espíritas. Eu quero colocar aqui para vocês, para a gente fazer uma reflexão aqui, porque fica muito assim, a gente não pode ficar indignado, né? A gente não pode ficar, vendo as coisas erradas, principalmente em questão de justiça social, e não falar nada, porque nós somos espíritas, vai baixar a nossa vibração, sei lá, aquelas coisas que o pessoal fala, fora que assim, não, esse sujeito está com companhias espirituais um pouco negativas, tá certo? Não é assim, não é desse jeito. Tanto que Jesus fica indignado em várias passagens, principalmente de Marcos, acho até que já mostrei para vocês, quando um leproso vai se aproximar e pede para ser curado, Jesus fica irado. Acho que foi uma das aulas assim que mais repercutiu aí com vocês, quando a gente estava vendo lá o Novo Testamento no ano passado, ano retrasado, acho até. Está no comecinho de Marcos, 1:42, capítulo 1, versículo 42, ele fala, Jesus ficou irado. Por que ele ficou irado? Porque aquela pessoa estava completamente abandonada, né? Socialmente ela estava largada. Então ele fica indignado com aquela injustiça social. Da mesma maneira, ele fica indignado com a situação que está lá, que transformaram o Templo de Jerusalém num mercado persa. Então, ele fica indignado. Então, é possível estar indignado? É possível estar indignado. E até coerente na sociedade em que nós vivemos
temos essa questão de sermos indignados. É óbvio, vocês vão falar assim, então, mas se eu ficar muito indignado, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar com ódio. Sim, aí é o problema. Né? Quando você vai para o ódio, para a raiva, aí você baixou demais, não é assim. Mas a indignação ela é saudável. Vocês lembram, por exemplo, acho que umas semanas atrás, a prefeitura colocou umas pedras debaixo de um viaduto para que moradores de rua não pudessem dormir lá embaixo do viaduto. Colocaram umas pedras lá. Aí pegou um padre, aí o padre Júlio Lancelotti, da Moca, foi lá com uma marreta e simbolicamente foi quebrar aquelas pedras. Pronto. Foi um momento de indignação dele. E aí, logo depois, a prefeitura entendeu que aquilo era uma bobagem que eles estavam fazendo, uma coisa absurda, foi lá e arrancou todas as pedras. Então, a indignação ela é importante muitas vezes, só temos que saber dosar para nós não entrarmos aí numa queda muito profunda, tipo pré-sal, né? Ficar com ódio, com raiva, ficar com aqueles pensamentos monotemáticos. Aí realmente é um problema. Mas a indignação, bem canalizada, e principalmente em relação à justiça social, ela é algo que a gente precisa considerar com muito carinho e com muito zelo. É importante. Senão a gente não tem a lei do progresso. Senão as coisas não acontecem. Fica todo mundo assim, né? Que nem Poliana. Deixa o mundo acontecer, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E nós sabemos que não é dessa maneira. Perfeito? Se alguém quiser me contrapor aqui, por favor, fale, porque eu estou dizendo assim, o que eu entendo, principalmente em relação a ser espírita, cristão, e como é que a gente pode explicar passagens como essa do templo. Porque eu já vi aulas, já vi exposições falando, não, Jesus não fez assim, Jesus não foi, era uma outra situação, uma questão mais alegórica, sabe? É querer dourar a pílula. Então, é possível, sim, você estar indignado, sim, possível você fazer algo de positivo com essa indignação, desde que você não caia na questão do ódio, da raiva e de um sentimento muito negativo e profundo, né? Acho que isso é importante, a gente sempre tomar esse cuidado. Dito isso, posto isso, e voltando aqui para esse momento do templo, quando ele mexe no templo, o que acontece? Tá? Porque até então Jesus era uma questão assim curiosa, né? Ninguém levava muito a sério, os saduceus, os fariseus, tá? Ficavam lá meio de olho nele, mas estava tudo bem. Aí ele mexe no templo. O que acontece no templo? Por que é o problema mexer no comércio do templo? Vocês gostariam de chutar alguma informação? Assim, se vocês se lembrarem daquela aula épica que a gente fez o City Tour pela Galileia, pela Judéia, não sei se vocês vão se lembrar, mas o que acontece no templo? O que era o templo na época de Jesus? Mexeu no dinheiro do templo? Ele mexe nos negócios que o templo gerava por meio de... Por que tinha cambista lá? Por que tinha vendedor lá? Você acha que todo mundo aparecia lá do nada? Era livre, qualquer um podia montar uma barraquinha lá. Não. Tinha que ter autorização do sumo sacerdote para fazer o que eles estavam fazendo lá. Então, por quê? Porque o sumo sacerdote também ganhava dele. Óbvio, eles vendiam aquele negócio por preços absolutamente escorchantes e uma boa parte iria para o sumo sacerdote. Está mexendo num negócio extremamente valioso, ainda mais numa época da Páscoa. Você imagina como devia ser aquele movimento, seja de oferenda, seja de negócios que estavam ocorrendo lá. Aí chega Jesus e põe para quebrar. Né? Quebra literalmente tudo lá, e aí é um prejuízo. Na semana da Páscoa judaica, ele faz aquilo, é prejuízo na certa. Vocês estão compreendendo? Quer dizer, tanto que eu acho que eu até usei uma expressão nessa aula que era a Teocracia S.A. É uma empresa aquilo lá. O templo servia como banco, por exemplo, do pessoal que tinha grana, né? Claro, aquele 1% que continua dominando o mundo desde que o mundo é mundo. Então, o pessoal colocava dinheiro lá no templo. O templo servia como banco. O templo mandava em todos os negócios, ficava com 10% de todas as colheitas, de tudo que era produzido aí pelos coitados dos judeus na época de Jesus, que tinham lá uma terrinha arrendada, porque não era deles, e ainda tinha que dar 10% para o templo. Então, era um negócio extremamente pesado, assim, do ponto de vista de grana, e Jesus, obviamente, está se contrapondo a isso, por isso que toda hora ele vai lá fazer críticas aos fariseus, aos saduceus e tudo mais. Só que aí, agora, ele mexe no bolso. E aí, qual é a área mais sensível do ser humano, gente? Depois do celular, que o meu quebrou ontem, por isso que eu demorei para dizer para vocês qual era a aula de hoje, o meu quebrou, né? Lancei. Mas qual é a parte, depois do celular, qual é a parte mais sensível do corpo humano? É o bolso, né? Perfeito? Então, Jesus, nesse momento, ele mexe no bolso. E, na sequência, começam, então, aí começam os questionamentos contra Jesus. Quer dizer, quando ele faz isso, se vocês forem ver aqui agora no versículo 27 do capítulo 11,
Enquanto Jesus circulava pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos. Foram lá questionar Jesus. O que eles foram perguntar para ele? Com que autoridade você faz isso? Olha que legal. Assim, eles foram lá, os três, os chefes lá, foram lá, para vocês verem como mexeu pesadamente numa situação aí econômica, que era gerido por eles, foram lá questionar Jesus. Com que autoridade você faz isso? E aí Jesus não responde. Depois, se vocês estiverem interessados aqui, depois vocês dão uma olhada, mas ele não responde. Mas na sequência, ele faz aqui a parábola dos vinhateiros assassinos. Então, esse é o contexto dessa situação toda que está acontecendo, tensa, né? E depois da parábola dessa, vão tentar, se vocês virarem depois, forem para depois da parábola dos vinhateiros, se vocês forem um pouquinho mais para frente, vai ter o imposto a César. Então, quem que vai lá? Enviaram, então, a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para pegá-lo em alguma palavra. Eles queriam realmente prender Jesus, eles estavam querendo, assim, um cisquinho para prender Jesus. Na sequência, quer ver? Deixa eu ver se tem mais um aqui que ele fala. Logo depois tinha mais uma aqui que eu acho que perdi aqui. A ressurreição dos mortos, tá bem? Logo depois do imposto a César, ressurreição dos mortos, está no 12, 18. Então foram até Jesus alguns saduceus, aqueles que afirmam não existir ressurreição. E lhe perguntaram: mestre, Moisés nos deixou escrito. E aí vem uma conversa lá para ver se pega Jesus. Os saduceus, os saduceus, assim, é a elite da elite. Então, se tem aquele 1%, formado pelos saduceus. E é dos saduceus que saía o sumo sacerdote. Olha que bacana. Então, vocês vejam que dentro desse contexto, eles estão toda vez, e Marcos é muito feliz, e toda hora ele vai abrir aqui falando, fulano, fulano e fulano fizeram essa pergunta para Jesus. Fulano, fulano, fulano quiseram falar, tentaram enganá-lo em relação a isso. Estavam querendo uma desculpa para prendê-lo. Tudo bem? Então, é essa a situação tensa que estava vivendo Jesus, e no final nós sabemos, eles vão conseguir, arranjaram lá uma conversa e vão realmente prender Jesus aí na calada da noite e tudo mais. Até é interessante, porque nós estamos perto da Páscoa, né? Então, esses são os momentos daquela semana fatídica que acaba culminando com a prisão e a imediata execução quase de Jesus, né? Mas por quê? Por causa disso aqui, quer dizer, o que foi a gota d'água para eles foi Jesus ter agido lá no templo. Bem, mas enquanto isso, então Jesus vai pegar e vai dar uma resposta para eles, que é a parábola aqui, que eu já estou falando demais, então aqui eu já vou... hoje, gente, desculpa, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, falem, tá? Porque é que eu me empolgo, entendeu? Eu gosto desse assunto aqui, eu acho bacana e acho legal a gente contextualizar para vocês conseguirem entender aqui o que é essa história aqui dessa parábola. Bem, então eu vou ler para vocês essa parábola dos agricultores assassinos, ou dos vinhateiros assassinos, ou dos vinhateiros homicidas, como diz a Bíblia de Jerusalém. Então eu estou só dando aqui um contexto. E essa mesma parábola ela está em Mateus, no capítulo 21, e em Lucas, no capítulo 20. Tá? Então, era uma parábola importante, está nesses dois evangelhos. Diz aqui a Bíblia pastoral, fala o seguinte para nós aqui. Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Estava falando para todo mundo, inclusive para o chefe dos sacerdotes e tudo mais, que estavam questionando ele lá, que nós já vimos no capítulo 11. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com um muro, fez um tanque para espremer as uvas e construiu uma torre de vigia. Em seguida, arrendou a vinha para alguns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo oportuno, enviou um servo aos agricultores para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Aí o que fizeram os agricultores? Aqui começa a ficar então mais tenso. Eles o agarraram, o espancaram e o mandaram de volta sem nada. Aí, então, o dono lá enviou-lhes de novo outro servo. Bateram-lhe na cabeça e o ofenderam. Mesmo assim, ele vai mandar outro. Enviou ainda outro. E a esses, aí não teve surra. Aí o mataram mesmo. E o mataram. Aqui começa a ficar interessante para nós aqui, hein? Olha o que Jesus está falando aqui.
Quem é que eles mataram? Quem é que ele está sendo enviado e foi matado, foi morto aqui por esses agricultores assassinos? Enviou muitos outros, bateram uns, mataram outros, mas ele ainda tinha alguém, o filho amado. Enviou-o por último a eles, dizendo: respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança ficará para nós. E a herança ficará para nós. E o pegaram, mataram e jogaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá, destruirá os agricultores e dará a vinha para outros. Vocês ainda não leram aquele texto da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Eles tentavam prender Jesus, porque entenderam que Jesus tinha contado a parábola contra eles, mas tinham medo da multidão e, deixando-o, foram embora. Então, Jesus conta uma parábola e depois ele faz aí um arremate e Marcos faz um comentáriozinho no final. Tudo bem? Bem tranquilo isso aqui, quer dizer, é muito simbólico, e aí eu queria ouvi-los, quer dizer, vocês devem ter pesquisado, devem ter visto aqui, quer dizer, o que Jesus está querendo colocar aqui, o que é essa questão alegórica que ele está dizendo, se a gente fosse trocar um por outro aqui, o que vocês acham que pode ser, o que Jesus está querendo passar de informação? Pode abrir o microfone e falar mais do que eu agora. Oi, Antônio. Eu Vamos lá, acho que o dono da vinha é Deus, né? E ele plantou essa lei, e essa vinha é a lei divina. Só que esses agricultores, a quem ele arrendou, foram homens que não praticaram a lei que eles deveriam ter praticado. Uhum. Aí vieram os servos, né? Que também... Espera um pouquinho, os servos, e que são os arrendatários. E esses que seriam os profetas também não conseguiram passar a grande mensagem de Deus, foram massacrados. Por último, Deus mandou seu filho amado, que seria Jesus, e que igualmente o mataram. E como então é uma alegoria, né? De Deus, Deus é o dono da vinha. E assim, Moisés também mandou Moisés teve toda aquela lei, os profetas, até chegar em Jesus, que também o mataram. E também tem uma parte que ele faz a comparação com os escribas, com os fariseus, que aí eu não entendi muito bem, mas o principal eu entendi. Tá bom. Que é isso. Beleza, a gente já vai Se tocar. alguém Não, puder explicar melhor. Tá bom, perfeito. Vamos lá. Quem mais quer falar? Quem mais viu coisas interessantes? Eu vi que tinha um pessoal aí que tinha visto o Eliseu Rigonati, tinha visto o Caio Bachutel. Pode falar, gente. Não fiquem tímidos, não. Temos até às 6 da tarde para vocês falarem. Não tem problema. Ariovaldo quer falar, Ariovaldo? Vamos lá, Ariovaldo. Manda. Eu só queria fazer um questionamento, Antônio. Não tem não sei se é uma semelhança, poderia chamar, com a parábola das núpcias. Sim. Quem enviou fulano e tal, mataram. Perfeito. Mandou fulano. Você roubou meu final. Você roubou meu final. Mas tudo bem, você está perdoado. É bom você antecipar. Não, está corretíssimo isso. Tanto que tem uma ligação que Mateus vai pegar essa parábola, a dos vinhateiros homicidas, ele coloca essa parábola e na sequência ele já põe a parábola das bodas, que tem realmente muita semelhança e está dentro do mesmo contexto, que é o da famosa, assim, o sujeito vai ser expulso porque não tem a veste nupcial, isso. Né? Uhum. Eu achei uma semelhança, por isso que eu fui. Muito bem. Não está errado, não, né? De jeito nenhum. Tá? Ele fala de uma outra maneira, mas você pega os principais símbolos, são os mesmos. Né? A única diferença é que tem um filho que está sendo morto aí, né? Sim. O noivo não foi morto naquele momento, mas ninguém estava dando atenção para ele naquele, né? Ninguém estava nem aí para o noivo, que é Jesus. Né? Quem mais, gente? Vamos lá. Quem dá mais? Eu queria falar um pouquinho. Ok, Sandra, vamos lá. E na sequência, a Márcia Zini. É que, assim, a maioria
parábolas, né, acho que quase todas, foram escritas para o povo. E aqui na Bíblia do Peregrino, na explicação, eles falam que essa parábola não foi escrita para o povo, foi escrita para os dirigentes, foi escrita para os líderes. E que naquela época, né, eram os sacerdotes, os fariseus, como você já falou, né, os saduceus. E por quê, né, que ele escreveu? Justamente por causa da ganância deles, né, como você falou no começo, que está lá no capítulo 11, né, da ganância e da vontade de dominar o povo. E então qualquer um que chegasse, que ameaçasse esse poder deles, né, eles matavam, espancavam, e era assim que eles agiam. Isso, gente, há mais de 2000 anos. E se a gente prestar um pouquinho de atenção, essa ganância pelo poder, essa ganância pelo domínio do povo, ainda persiste nas religiões, né? Vou falar da religião, nas religiões. Então, como que é isso? Assim, algumas religiões falam assim, ó, eles querem dominar, eles querem ter o poder sobre o povo. Então, olha, você vem aqui, você me conta os teus pecados, e eu vou te mandar para casa, você reza 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria, e eu vou conversar com Deus e vou pedir para ele te livrar dos pecados. Aí tem outra que fala assim, olha, você deposita um dinheiro aqui na minha conta e eu vou arrumar para você um lugar lá no céu. E aí chega o Espiritismo e no Kardec, né, e fala assim para a gente, olha, a nossa fé precisa ser raciocinada. Nós não precisamos de ninguém para ser o nosso intermediário, para falar com Deus, para falar com Jesus. Nós mesmos, se nós tivermos o coração puro, se nós seguirmos os ensinamentos, se nós soubermos semear a palavra, essa conexão já está feita. Então, para ver assim como a nossa doutrina espírita, né, não quer dominar ninguém, não tem esse interesse, nos dá o livre-arbítrio, né, enquanto outras religiões querem dominar, querem ser os intermediários, né, entre nós e Deus. Era isso que eu queria falar. Legal. Não, é isso. Eu vou falar umas coisinhas também sobre isso, mas tocou num ponto importante, que realmente também tem uma crítica aqui. Principalmente em relação a quando ele fala da herança. A Bíblia do Peregrino, né? Isso Sim. Deixa muito claro. E o Caligares também, né? Que eu peguei essas duas fontes aqui, a parábolas evangélicas, eles falam exatamente isso. Assim. Porque a herança pode ser a parte de grana, claro, mas também pode ser o povo. E aí, aqui fala que é o povo. Na Bíblia do Peregrino fala que a herança é o povo. Então, o domínio sobre o povo, né? Exatamente. A ganância Mas não vou falar nada por enquanto, porque eu tenho mais um negócio para falar sobre os arrendatários, porque, na verdade, vocês vejam, o que eles estão querendo fazer? Se eles estão querendo pegar a herança é deles? Não é deles. Eles são os proprietários do povo? Não são. Eles estão lá para fazer o quê? Uma orientação espiritual. Então, simplesmente eles são, né, como se fosse médium. Eles são simplesmente intermediários para ajudar, mas não é para tomar conta, ser dono daquele negócio lá, fazer uma negociata praticamente, tá bom? Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Eu fico me empolgando com esse negócio me mexe aqui entre o fígado e a alma. Né? Mas vamos lá. Márcia Zini, vamos lá. Não posso ficar muito indignado. Complementando ali a Judu, né, que a gente vê ali que os arrendatários da terra nada mais são do que esses sacerdotes, né, e os pastores. E aí esse livro do Caiobar, ele deixa assim, uma mensagem assim, de esperança até nessa passagem aí, nessa parábola, que ela, né, faz uma crítica que essa classe sacerdotal, e a partir do momento que o proprietário vai mandando pessoas para poder pegar o fruto ali, né, o vinho, né, da terra ali arada, e ele não vai recebendo o que ele plantou, né, o que ele mandou o pessoal plantar. Então ele faz uma crítica, né, que essa classe sacerdotal ela não faz nada à humanidade e ainda fascinou os homens com seus cultos aparatosos e seus dogmas horripilantes. E precisamente o que constitui, em sua maneira geral, os lavradores maus. Então ele fala isso, mas ao mesmo tempo, né, quando
manda o seu filho, manda Jesus, né? Seria Jesus, e também ele é morto, né? E aí o que ele vai fazer? Aí eu acho que ele felizmente chegou, ele fala que felizmente chegou também a época da realização da premonição de Cristo exaltada nos evangelhos, né? Que os espíritos da verdade baixam no mundo, uns no invólucro carnal, outros através do véu que separa as duas vidas, né? Seria, de repente, os médiuns, né? Mas a verdadeira fé aparece. Consciências consolando corações e, principalmente, fazendo raiar na terra a aurora da imortalidade para realçar o Deus Espírito, o Deus justo, o Deus poderoso e sabe que reina em todo o universo. Então, eu achei isso muito... essa parábola, eu acho que ela é uma premonição mesmo. Ela fala, né, dessa boa nova, mas ela fala também que acho que demora, leva tempo até que consiga bons frutos, entendeu? E eu acho que essa mensagem que o Espiritismo veio logo, bem depois, é o momento que a gente está tendo de dar bons frutos. Não sei. Não, legal. E bacana essa menção. É o Cair Bar, né? O Cair Bachuto, né? Bacana. É por aí mesmo. É um dos pensamentos possíveis aqui, e é legal você fazer essa coisa assim meio ao longo de um tempo, né? Porque fica parecendo que era só uma situação. Não estávamos preparados ali na época de Jesus, né? Ainda não estava preparado, mas dá uma esperança assim de bons frutos que podem vir ser colhidos ali. E você vê, o Luiz já vai falar na sequência, você vê, por exemplo, é uma situação que estava acontecendo lá, mas será que nós não temos fariseus hoje? Será que nós não temos saduceus hoje? Entendeu? Assim, a gente está falando de um aspecto que é muito interessante, né? Tanto que tem umas pessoas que brincam, quer dizer, brincam entre aspas, né? Que se Jesus também aparecesse aqui hoje, não ia durar também uma semana, né? Exato. Então, que vocês vejam que agora está a essência aqui dessa parábola. Quer dizer, por que está acontecendo isso? Por que acontece isso? Porque tem pessoas que estão se apropriando de uma vestimenta que não é deles. Como diz aqui o Ariovaldo fazendo a parábola do casamento, né? Ou estão se apropriando de um território que não é deles, eles são apenas arrendatários. E eles estão se considerando o quê? Donos. E aí vão fazer todo tipo de estripulias e de negócios e de negociatas se utilizando do nome de Deus para benefício próprio, né? Gente, a gente andou 2000 anos, não vou dizer para vocês que está tudo caos, né? Vamos dizer que tem um espiritismo aqui, nós evoluímos muito como sociedade e tal, mas certas questões continuam muito presentes aqui no nosso dia a dia, e vejam como essa parábola é extremamente atual para nós. Muito bom, Márcia, obrigado. Luiz, você quer falar alguma coisinha aí? Luiz, por favor, fale bastante, Luiz, que eu não aguento mais falar aqui, vamos lá. Eu gostei muito do que a Sandra falou com relação às religiões, eu só permitiria, Sandra, me acrescentar um detalhe. O medo. O medo é inerente a todas as religiões. Todas as religiões têm um fator medo nela, o fator medo do inferno, o medo de purgatório. A parte religiosa do espiritismo também lida com o medo. O umbral está aí, que é um nome bonito para purgatório, né? Porque o conceito, basicamente, é o mesmo, né? É isso, Antônio. Tá bom. Agora tem uma interpretação interessante, né? Que a vinha seria o povo judeu como um todo, seria Israel, né? Sim, exatamente. E depois ele vai mudar os donos, né? Os arrendatários. Mas eu só quero aproveitar essa polêmica aqui que o Luiz colocou, vou só fazer uma vírgula aqui. Kardec não fala de umbral, tá bom? Isso vem depois, né? Enfim, mas eu não vou falar sobre isso. Mas o umbral também não é um lugar, é um estado de consciência, né? Aí, Marcelo, quando a gente conseguir se reencarnar, no centro espírita, eu vou dar um abraço na Marciazinha. É isso aí. E a gente, mas poucos espíritas acreditam nisso. Principalmente tem sido aqui mesmo. Viu? Poucos espíritas acreditam nisso, acham que é o local físico mesmo. O próprio Nosso Lar, o filme, quando eles vão encontrar o André Luiz lá no umbral, eles não descem? Eles descem. Não sobem, descem. Tudo bem, mas polêmicas à parte do Nosso Lar, eu sabia que ia dar essa confusão, mas Marciazinha, eu vou dar um abraço em você, viu? Isso é que eu acho que para a gente entender, então precisa fazer essa descida, entende? Porque a gente não tem uma percepção ainda
eu não sei, assim, precisa botar bonitinho da maneira que a gente vai entender, mas eu não vejo esse deslocamento físico, entende? Perfeito. Mas, por coincidência, o inferno também é embaixo, né? Eu não sei, eu nunca fui para lá, eu acho, eu lembro, pelo menos. Vamos lá. Alguém queria fazer algum protesto aqui? Alguém queria falar alguma coisa? Sandra Hipólito, Sandra Curado, vamos lá, Sandra Curado, vamos lá. O Luiz falou da vinha, que significava os judeus, é isso, Luiz? Tem uma das interpretações, isso. Não, então, e eu já estava com essa... É uma pergunta, na verdade, que eu vou te fazer. Significava Israel. Israel, o povo eleito. É isso. O povo eleito. Uhum. E na sequência, então, assim, o que você acha que significa a cerca, o tanque, onde são espremidas as frutas, a torre? Existe alguma analogia disso? A torre seria a defesa. Ou seja, era uma propriedade, como ela era muito valiosa, ela tinha uma defesa. Não, mas para a gente, assim, isso como alegoria mesmo, como parábola. Não. Existe algum significado para essas coisas? Porque tudo isso faz parte da vinha, ok? Tudo, assim, não, tá. a vinha não é só onde tem a uva. Você tem que produzir o vinho, você precisa ter uma série de outras aparelhagens. Então, quando você estava falando da vinha, todo aquele ambiente. É que nem você falar, por exemplo, sei lá, fazenda de gado leiteiro. Você vai ter que ter a vaca, claro, mas você vai ter que ter também lá para puxar o leite, vai ter que ter um local para armazenar aquele leite. Então, tudo isso faz parte de um contexto. A mesma coisa é a vinha. A vinha ela tem um contexto maior. E não sei te dizer, Sandra... Não, achei que tivesse um significado então, assim, isso que eu ia falar. A parábola. Não, eu não sei se tem, assim, a gente pode ir na minúcia da minúcia da minúcia e aí ver se tem mais alguma coisa alegórica em torno disso. Mas, pelo pouco que eu li, a questão mesmo é a vinha, a questão inteira que aí estaria representando tanto Israel quanto o povo eleito. Então, é isso. Inclusive, se vocês forem olhar na Bíblia de Jerusalém, está bem esquematizadinho, não na passagem em Marcos, mas na passagem em Mateus. Tem uma nota de rodapé, e lá na Bíblia de Jerusalém ele fala o seguinte, eles fazem bem ponto a ponto aqui, né? Então ele fala o seguinte, que sentido alegórico, porque cada pormenor da narrativa tem a sua significação, diz lá a Bíblia de Jerusalém. Então, lá em Mateus, tá? Marcos não tem essa questão aqui. Proprietário seria Deus, a vinha seria Israel ou o povo eleito, os servos seriam os profetas, o filho, né? Não tem o que discutir, é Jesus, os agricultores assassinos, judeus infiéis. E aqui a gente vai ter que conversar um pouco sobre isso aqui. O que é um judeu infiel? Né? E o outro povo, a quem será entregue a vinha, ou seja, vão poder ser os pagãos da época, os judeus, nós que estamos aqui, né? Qualquer pessoa, menos especificamente os judeus. Pode ser qualquer pessoa, pode tomar conta da vinha depois. Por isso que eles colocam aqui lá no final, que ia passar o ponto para outra pessoa. Não ia ficar mais dentro daquele povo eleito, os judeus infiéis. E eles eram infiéis por quê? Porque eles estão preocupados com outras questões, né? Eles não estão lá querendo muito fazer aquela parte de ser um arrendatário tranquilo dessa vinha, ser um intermediário apenas de Deus, não, eles querem ser os donos, eles querem mandar, né? E aí realmente conduzir o povo, fazer o seu mercantilismo lá no templo, por exemplo. Tá bom? Mas isso está lá na Bíblia de Jerusalém, tá? Em Mateus tem isso esquematizadinho lá. Quem mais quer falar? Vamos lá. O Caiobá bota a vinha como a religião. Pode ser também, pode ser. Porque, veja, a alegoria, ela é aquilo que eu falei para vocês. A parábola, ela pode bater para a gente de várias maneiras. Não é uma questão assim tão absurda assim. Você falar, a vinha é o povo. Não, a vinha é, né? Você pode ter várias interpretações. Né? Tanto que essa que foi dada aqui era da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia do Peregrino, por exemplo, que a Sandra colocou, a Sandra Rodrigues, ela fala o seguinte, que a herança é o povo. Olha como já muda um pouco a ideia aqui, né? A herança é o povo, ele dará a sua herança ao filho querido. Então, era para conduzir, a herança é o povo, ele vai conduzir aquelas pessoas. Então, isso está na Bíblia do Peregrino. Os dirigentes religiosos, meros arrendatários, querem ficar com a herança como propriedade sua, eliminando o filho, o Messias, que eles não reconhecem. Então, isso diz aqui a Bíblia do Peregrino. Olha quantas questões estão sendo envolvidas aqui nessa interpretação alegórica, mas pode ser essa também do Caiobá, não há nenhum problema.
Alguém achou alguma coisa diferente que quer compartilhar? Antônio, Oi, Antônio, Julieta, vamos. na minha Bíblia Paulíneas, Paulinho. diz que a Bíblia representa os profetas. Sim, pode ser. Os assassinos, né? Os servos, né? Os profetas, não é isso? Tanto que um dos que eles matam, e que Jesus está fazendo a referência, logo no começo tem um que mata, né? Já manda profeta, e um morre. Então, muitos dizem que pode ser João Batista, por exemplo, seja uma referência a João Batista, que, como vocês sabem, foi um predecessor, né? E ele também foi morto, entendeu? Né? Foi logo foi contemporâneo de Jesus. Então, também tem essa referência. Então, ele não deixou de ser um profeta também, né? João Batista. O que mais, gente, que vocês querem falar aí? Dizem que é Elias, né? Então, exatamente. Depois vamos falar que, aliás, Jesus explica, né? Que já teria vindo, né? Que Elias já veio, aí seria João Batista. Na antiguidade. Então, ali na passagem, os primeiros que foram cobrar e foram mortos, de repente, ele está fazendo alusão a esses né, profetas que vieram na antiguidade e foram também banidos, né? Perfeitamente, isso mesmo. Se vocês pegarem o Antigo Testamento, vocês vão ver vários que tiveram problemas, né? Foram mortos, vários profetas, vários. Não teve vida fácil. Quem era profeta não tinha vida fácil no passado. E olha que eles estavam representando uma palavra, né? Estavam meio que tentando ser um intermediário de algo. Mas por que eles eram sacrificados? Pelo mesmo problema. Porque eles iam contra o status quo lá, religioso da época, estava falando coisas que desagradavam aquele pessoal. Vamos calar esses caras, entendeu? É a mesma situação que fizeram também com Jesus. É a mesma coisa. Por isso que essa parábola ela é tão ampla, né? Você pode ir para o passado, pode ir para Jesus, pode ir para hoje, que é a mesma situação. Guardadas as devidas proporções, claro. Fala, Ariovaldo. Hoje ser expositor está mais fácil, né? Hoje ser expositor? Está mais fácil, né? Por quê? Está livre de pedrada, de chicotada, né? Já depende, né? Vai lá falar alguma coisa que, né, contraria também. Às vezes na vida não é tão fácil, não. Puxa uma orelha, né, Luiz? Mas, assim, realmente, perto do que foi Elias, João Batista, nós estamos meio no lucro, né? Eu concordo com você nesse aspecto. O que mais, gente? O que vocês querem compartilhar mais aí com a gente? Vamos lá. Enquanto eu vejo aqui. Ninguém mais? Tudo mais? Tudo certo? Antônio, é Ivani. Fala. Eu li a fonte que Jesus não, Jesus, né? Um pouquinho. Eu espero. O filho, né? O filho vai lá, o filho do dono das terras, e ele é arrastado e morto fora do... Ele é morto fora sim. Excelente observação. Excelente observação, Ivani. Ele é morto fora, né? Sim, exato. Por que ele fala isso? Você vai explicar? Você tem essa resposta? É uma alusão, né? Que Jesus ele não é morto dentro de Israel, mas fora, no Gólgota. Então, não, Jerusalém. Ele é morto em Israel, mas ele é morto fora de Jerusalém. Perfeito. Fora de Jerusalém. Eu sou meio atrapalhada para falar. Não tem problema, eu estou fazendo tradução simultânea, fica tranquila. Eu prefiro escrever. Quando eu vou falar, acho que eu fico nervosa. Não fique, você está entre amigos, tranquilo. Você não vai tomar pedrada, não vai ser decapitada, nada, vai estar tudo bem. Né? O Ariovaldo aqui está te protegendo, fica tranquilo. Vamos lá. Então ele é arrastado da vinha, né? E é morto fora desse lugar pelos arredantários malvados e avarentos. E essa alusão manifesta a morte de Jesus no Gólgota. Exatamente. Fora das muralhas de Jerusalém. Perfeito. Então, essa informação eu vi que não tinha sido colocada. Não, foi muito bem lembrado. Eu tinha esquecido disso. Porque você sabe que a minha memória é uma vaga lembrança. Ainda bem que eu conto com vocês. Olha quantos cérebros aqui para me ajudar nesse negócio. Muito bem, Ivani, é isso mesmo. Então, a ideia de que ele é arrastado e levado para fora da vinha é a simbologia que Jesus estava colocando lá naquele discurso, né, para mostrar que ele vai ser morto e vai ser colocado fora da cidade de Jerusalém, porque os arrendatários, os saduceus, os sumos sacerdotes, os fariseus estavam tomando conta daquilo e não permitiam que Jesus, então, que era o Filho de Deus,
E aí vem a grande resposta para as perguntas que estavam sendo feitas lá no 11 antes. Com que autoridade você está fazendo isso? Eles não perguntaram isso para Jesus? Então, Jesus não responde no primeiro momento, mas depois ele fala a parábola. Qual é a autoridade dele? Ele é o Filho de Deus. Ele deixa claro isso na parábola. Né? Ele deixa isso bem assim, nítido na resposta, e que ele é o Filho de Deus. Então, daí vem a autoridade dele para fazer o que ele estava fazendo e fazer as críticas que ele estava fazendo contra esses arrendatários. Que mais, gente? Pedra angular. Vocês não querem falar nada da pedra angular? Não, vocês não querem, né? A pedra angular... A pedra angular. A pedra é Jesus, né? Sim. Ele veio com a palavra e não aceitaram. Então, mataram Jesus. Mas, apesar dele ter sido morto, ele foi a primeira pedra, ele que é a base de tudo que veio depois. Perfeito. E a pedra angular, só para a gente lembrar, não sei se vocês se lembram daquela aula de novo, vocês não vão lembrar, claro, vocês são alunos, os alunos não lembram de nada, eu mesmo não lembrava, na época que era estudante, tinha aula um dia depois, já não lembrava de mais nada que o professor falava, mas vocês lembram que eu fiz uma pergunta para vocês, assim, quais eram as três, se tinha alguma passagem no Evangelho que falava sobre carpintaria, porque, afinal de contas, se José era carpinteiro, né? Então, aí eu mostrei para vocês lá que a ideia era um pouco mais que José provavelmente era construtor. E aí Jesus vai usar alguns elementos de construção em algumas parábolas. Então vai falar da torre inacabada, da casa construída sobre a rocha, e uma delas é a pedra angular. Ele utiliza essa imagem da pedra angular. O que é a pedra angular? Ela é uma pedra, pelo menos eu vi aqui nas edições paulinas, eles explicam, eu acho que até uma forma didática, que a pedra angular se refere à maior pedra colocada na quina da parede, né? Da parede ou muro, a fim de manter coesos os dois lados da construção. Então, essa é a pedra angular. É, portanto, visível e estruturalmente indispensável. Estruturalmente indispensável. Se você tira a pedra angular, tudo vai para baixo. Não consegue construir nada que preste. Né? E aí, logo, né, como a própria Ivani colocou, quem é essa pedra angular que Jesus está mencionando? É ele mesmo. Então, Jesus é a pedra angular. E aí, como ele é a pedra angular, os fariseus podiam ser essa pedra angular? Os saduceus podiam ser essa pedra angular? Não, então ele está tirando a legitimidade do projeto que essas autoridades representam, diz aqui a Bíblia pastoral. Então, ele está fazendo uma crítica pesada, mostrando, olha, vocês não são o que vocês são, estão dizendo que vocês são, né? Vocês estão aí por outro motivo, vocês estão roubando algo que não é de vocês. Basicamente é isso. Se você sintetizar essa parábola, é isso. E eu que tenho o direito de estar aí, e não vocês, né? Porque eu sou o Filho de Deus. Ele é a pedra angular. E essa pedra angular, ele está retirando de um salmo, que é o 118, Salmo 118, do 22 ao 23. Isso está lá na Bíblia de Jerusalém, tem uma notinha também mostrando isso. Então, você vê como sempre tem muita referência ao Antigo Testamento, quando ele fala dos profetas, agora ele está usando o Salmo também. Então, sempre tem uma referência no Antigo Testamento, né? Por isso que, às vezes, quando a gente tem o curso lá, a gente faz sobre o Antigo Testamento, a gente olha muitas coisas, mas a gente não olha exatamente aquilo que depois vai ter uma referência no Novo Testamento. Falar um pouco do Antigo Testamento é bom, mas seria legal se a gente pudesse juntar alguma dessas questões, por exemplo, Isaías, que nós vimos na semana passada, né? São muitas referências que Jesus vai fazer ao longo do Evangelho e está em cima do Antigo Testamento. Então, é rico a gente estudar isso, mas a gente olha muito pouco para o Antigo Testamento e tem umas referências que são sempre muito importantes. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Antônio, ele também cita em João 15, parágrafo 1, versículo 1, ele fala: eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Talvez isso também está relacionado a essa parábola, não? Isso eu não sei, pode ser. Há uma grande possibilidade, porque apesar que João muda tudo, João não tem nada lá a não ser... Tanto que, assim, essa questão do templo, por exemplo, que nos 3 evangelhos está no final, como a última semana de Jesus, João coloca no começo. Está lá no capítulo 2 ou capítulo 3, eu não lembro muito bem. Ele muda a ordem das coisas também. Então, essa passagem, por exemplo, do templo está em João também, mas
totalmente mudado. E João ainda acrescenta um detalhe do templo. Ele fala que Jesus estava com um chicote na mão, então mostrando aí uma autoridade dele contra as questões negativas. Mas pode ser, pode ser. Agora, o Evangelho de João tem outras ramificações, né? Ele fala, Jesus muda um pouco o discurso. Então você vai encontrar muito assim: eu sou o caminho, a verdade e vida, né? Eu sou a videira. Toda hora ele vai falar alguma coisa assim: eu sou, mostrando o seguinte: eu sou o cara, né? Eu sou o filho de Deus, eu sou a pessoa. Então ele muda um pouco, João muda um pouco, mas realmente tem muita correlação, até porque a vinha, como um produto na época, era muito comum. Então era natural que ele fosse utilizar, assim como a parábola do semeador ou a própria vinha. Ele vai falar isso em algum momento. Então também é um elemento da época, né? Mas tem uma correlação, realmente tem. Estamos falando de linha, pelo menos, né? Fala, Luiz. O Bart Ehrman, naquele livro Que Jesus Disse, o que Jesus não disse, ele é muito veemente com essa questão do Evangelho de João, que ele diz que todas essas frases que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou isso, ele jamais teria dito isso, até porque isso, na época, esse eu sou, era um tratamento reservado a Deus, né? Quando pergunto a Deus quem é, ele diz, eu sou o que sou. Não é? Então, ele jamais teria sido... Mas isso é somente uma digressão, né? Só uma curiosidade. Por isso é muito contestado pelos estudiosos. E também, assim, quer dizer, é aquilo que a gente estava conversando no começo aqui. A gente vai começar a estudar com mais profundidade, você vai ver que é importante você ver o que o autor está querendo fazer. Porque ele pega lá aquela informação e ele pode mudar aquela informação dependendo do que ele está querendo passar para aquela comunidade. Então, o João tinha uma outra realidade em relação a Marcos, Lucas. Então, ele estava escrevendo para uma comunidade que tinha outras dificuldades. Então, obviamente, ele pode pegar informações ou dar uma adaptada nas informações conforme a conveniência. Isso Marcos fez, Mateus fez, Lucas fez. Isso é bem tranquilo. Agora, nós temos que ter essa tranquilidade e esse olhar. Claro. Não é uma visão isenta. Não é que João, Marcos, Lucas, todo mundo lá estava tudo com um bloquinho de notas, gravador na mão, e depois vão fazer só uma taquigrafia do que Jesus falou. Não é assim, né? Infelizmente, porque seria muito bom a gente ter um material, né, bruto do que Jesus realmente falou, como ele fez e tudo mais, mas nós não temos. Nós temos, então, a visão de cada um dos evangelistas em relação aos atos que Jesus fez no seu ministério. Mas isso é o que o João tá, que o Luiz está falando, João, que o Luiz está falando. Eu estou quase transformando você num evangelista. Então, mas isso que o Luiz falou tem sentido, é uma coisa para também pensarmos. Pois não, Marcelinho. Oi, fale. Só uma pergunta, uma dúvida minha. Lucas não chegou a conhecer Jesus, né? Olha, a gente não sabe se Lucas é o Lucas que fez o evangelho, tá certo? Nós não temos essa certeza. Se o médico... Nem sabemos isso também, quer dizer, tudo isso é uma tradição que foi colocada, mas nós não sabemos quem foram os autores efetivos dos evangelhos. Aí a igreja primitiva resolveu pegar 2 apóstolos, que foi Mateus e João, e 2 discípulos de apóstolos, que aí era Lucas, que era discípulo de Paulo, e o Marcos, que seria discípulo de Pedro. Então, ficou meio convencional para dar que eles chamam de canonicidade, né? Um negócio que tem uma ligação mais espiritual com Jesus aí, tudo mais. Mas isso foi uma definição. A gente não sabe quem são os verdadeiros autores dos evangelhos. A única coisa que nós sabemos do Novo Testamento são 7 cartas de Paulo. 7 cartas de Paulo a gente sabe que são de Paulo. O resto do Novo Testamento nós não sabemos direito à autoria, né? Não sei se eu estou chocando vocês, se vocês vão ficar meio chocados com essa informação, mas é uma realidade. Nessa linha sua que você levantou, se ele não conheceu Jesus, como é que ele escreveu os evangelhos? Como é que ele escreveu essa bonita história? Através da mãe, eu acho que ele encontra Maria. Tem outra versão, os relatos de Maria. Ele tinha sido médico de Maria e teve durante muito tempo, quando Maria estava na Turquia, morando junto com João, ele esteve lá e aí obteve as informações para escrever. Bom, como ele coloca no começo do Evangelho, ele resolveu fazer várias entrevistas, ele fala lá, né, conversei com várias fontes, uma pesquisa, ele praticamente se incorporou um jornalista e falou, vou agora pesquisar sobre Jesus. E ele foi ouvindo várias fontes da época, então ele fala isso no começo. É o que nós temos de informação real, né? Assim, é o que ele fala logo no comecinho do Evangelho. Lucas, pelo menos. Respondi, Marcelinho? Beleza.
Fiquei mais em dúvida, mas tudo bem. Não, pode perguntar, temos um tempinho ainda. Não, fiquei mais em dúvida. Mas quanto mais você estudar, uma mais dúvida vai resposta. ficar. Em dúvida, não, peraí, mas é que a dúvida, gente, a dúvida, Márcia, vai sempre existir. Agora, isso é importante para nós? O que é o importante? É a mensagem. É a mensagem. Isso. Isso daí, quer dizer, a gente não pode deixar assim, então eu não vou acreditar em nada. Aí lembra do Leon Denis. Isso é importante. Leon Denis escreveu um livro em 1898 chamado Espiritismo e Cristianismo. Ele fala tudo isso. Ele fala das autorias que a gente não sabe. 1898. Não é que ele escreveu ontem isso. 1898. Espiritismo e Cristianismo. Tem disponível na internet. E aí ele fala o seguinte, olha, foi o que deu para fazer, né? O plano espiritual fez o que deu para fazer, dentro da qualidade das pessoas da época e tudo mais, foi o que deu. Agora, se não tivesse um valor, se essas fossem só alegorias ou fábulas, não teria durado 2000 anos, entendeu? Então, foi o que a espiritualidade maior conseguiu fazer para passar uma mensagem para nós aqui, que está aí até hoje. Né? Tá? Então, eu sempre penso nisso, porque às vezes a gente pode ficar meio, tudo isso aqui é historinha para boi dormir e tal, mas não é. Tem um caráter espiritual importante. A gente pode não saber quem foram os autores verdadeiros, mas que realmente tem aí uma importância para nós, para o nosso estudo, para a nossa reflexão interior, sem dúvida. É isso que eu faço, viu, Marciazinho? Não sei se isso vai te consolar, mas é o que eu costumo fazer. Que mais, gente? Mais alguma coisa? Curtiram a aula? Tudo bem? Ficaram felizes com o Vinhateiros Assassinos? Não, né? Mas é empolgante o contexto em que Jesus coloca, e falando isso na cara dos fariseus, dos saduceus, e eles, no final, vocês vejam que eles perceberam que ele estava fazendo uma crítica, mas eles não podiam mexer em Jesus, porque Jesus era o verdadeiro, né? Dominava lá a população gostava de Jesus, então ele era o verdadeiro proprietário, lá, vamos chamar assim, ele era o herdeiro daquele povo verdadeiro. Então, por isso que eles não puderam fazer nada, mas continuaram insistindo em outros momentos até que finalmente vão prendê-lo. Bem, na semana que vem, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nós vamos para a penúltima parábola que nós vamos ver em Marcos. Sim, está acabando o nosso módulo 1. Parábola da figueira, nós vamos ver, está logo na sequência, no capítulo 13. Parábola da figueira, capítulo 13, versículos de 28 a 29. É curtinho, tá? Parábola da figueira nós vamos ver, se der, eu espero que talvez seja possível, vamos ver a última também, que é vigiar sempre. Está no capítulo 13 também, 35 e 37. Então, ficaríamos com duas possibilidades de estudo na semana que vem. Parábola da figueira, capítulo 13, versículos 28 e 29. E o vigiar sempre, também no capítulo 13, versículos 35 e 37. Depois, se o meu celular não pifar novamente e tudo mais, eu vou mandar um aviso para vocês poderem estudar isso, para a gente ver na semana que vem. E aí nós encerramos o módulo Marcos, tá? Depois nós vamos ver as parábolas em Mateus, aí realmente uma quantidade um pouco estúpida. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Foi agradável? Então, nada mais justo do que a Marciazinha, né? Marciazinha hoje fazer o fechamento. Perfeito, Marciazinha? É só ligar o microfone e soltar aí a sua voz. Barulho aqui que está obra para tudo quanto é lado. Não tem importância, nós vamos abstrair isso. Nós estamos acostumados, né? Exatamente. Bom, acalmando nossos corações, vamos agradecendo aí mais um encontro, um debate. A Marciazinha acho que pifou, o meu som pifou. Vocês estão ouvindo a Marciazinha? Não estão ouvindo a Marciazinha. Muito bem. Não está, né, Rita? Não. Ok. Então, Travou. Ô, Luiz, você não quer fazer esse encerramento? Você que é craque. Continue, tá bom. Vamos lá. Amigos e amigas, chegamos ao momento final do nosso encontro, então, nada mais do que justo que nós retribuamos aquilo que recebemos, doando o melhor do nosso amor, com base nas vibrações que iremos fazer. Vamos vibrar pela paz no mundo, vamos vibrar pelo Brasil, seu povo e seus governantes, vamos vibrar por todos aqueles que estejam sofrendo de dores físicas e morais. E vamos vibrar
por todos aqueles que não estejam sob a proteção das suas famílias ou que não estejam devidamente assistidos, em especial os idosos e as crianças. E assim, agradecendo ao bom Deus, aos bons amigos espirituais que acompanharam o nosso trabalho, que nos intuíram a falar aquilo de melhor que cada um de nós tinha, vamos agradecendo a todos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Um bom resto de semana para todos e até quarta-feira que vem. Ok, obrigado, Luiz. Márcia, obrigado também, viu, Márcia? Você começou, mas caiu, entendeu? Mas está tudo certo. Semana que vem a gente tenta de novo, se você estiver presente. Gente, então semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser, tá bom? Obrigado aí pela presença, espero que vocês tenham curtido. Obrigada. Se não gostaram, me manda lá um zap, falando: Antônio, não gostei de nada, manda um zap lá para mim, tá bom? Abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.